Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje no Vejam Só nós vamos debater ou trazer uma reflexão ou tentar entender um tema que é muito atual e cada dia que passa está mais presente, principalmente aqui no Brasil. Devido à crise econômica que o país enfrenta, cada dia que passa diminuem os postos de emprego formal, aquele com carteira assinada. E acaba diminuindo também outras oportunidades nesse mercado de trabalho. E acaba crescendo muito o mercado informal. Inclusive, algumas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dizem que a mão de obra nesse mercado informal já chega a 40% do total. São pessoas que perderam seus empregos, procuraram durante um tempo, não conseguiram achar e acabaram desistindo de procurar, ou seja, eles nem entram nas estatísticas do desemprego. Então eles procuraram uma nova forma de se sustentar a sua família. O caso que nós vamos analisar hoje, ele é simbólico, mas ele serve como ponto de partida para a nossa reflexão. Imagina comigo a seguinte situação: uma pessoa que vai até o Paraguai para comprar ali mercadorias. Ela traz essas mercadorias para o Brasil e aqui ela vende. É óbvio e fica subentendido na nossa questão de que as taxas, os impostos, eles não são pagos, como acontece muito no caso dessas pessoas que fazem esse tipo de transporte. Chegando aqui no Brasil, ela vende, do lucro que ela tem, ela dá o seu dízimo à igreja. É uma pessoa cristã, então ela tira, reparte, pega ali os 10% e dá à igreja. E o que a gente quer saber é, será que Deus entende esse tipo de situação? Ou será que essa pessoa ou as pessoas que fazem isso, elas estão em pecado? Só reafirmando aqui que 40% da força de trabalho nacional está no mercado informal atualmente. Isso, obviamente, inclui muitos, mas muitos cristãos. Como é que nós vamos orientar essas pessoas? Como é que a igreja vai ajudar? Qual é o posicionamento do cristão diante dessa situação? Como enfrentar esse tipo de mudança da nossa economia? Que é algo que, ao que tudo indica, talvez não tenha mais volta. Bom, tudo isso nós vamos discutir agora no Vejam Só de hoje. Por isso, fique ligado, que o Vejam Só já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do debate do Vejam Só. É com muita alegria que nós iniciamos essa nossa programação com a ideia de levar até você um momento de reflexão, de aprendizado, para que possamos discutir e debater biblicamente as mais variadas situações do nosso dia a dia. E a nossa ideia de hoje, o objetivo principal é exatamente esse, trazer uma reflexão, qual a cosmovisão bíblica, qual é a visão bíblica desse tipo de situação que nós já introduzimos, de pessoas que estão trabalhando ou tiram o seu sustento do mercado informal, principalmente aqui no Brasil. Tá bom? Então, fique ligado aí, eu sei que talvez de repente essa não seja a sua situação, mas com certeza você conhece alguém, tem alguém na sua igreja que enfrenta ou tem esse tipo de situação também. Uma reflexão muito interessante, uma questão ética super atual da gente debater e pensar um pouco sobre, tá bom? Vou apresentar os nossos convidados dessa noite, eles que vão nos ajudar a tirar uma reflexão desse tema e construir aí uma linha de pensamento para a gente poder se posicionar diante dessa situação. Vou começar apresentando aqui do meu lado esquerdo, o professor Dr. Josimar Salum, que nos visita nessa noite. Professor, muito obrigado pela visita, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma ilustre visita internacional no Vejam Só dessa noite. Seja muito bem-vindo. Mais ou menos, muito obrigado, Zeca. Deus abençoe você, ouvinte, Deus abençoe o reverendo, e que esta noite a gente possa conversar um pouco para ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão nesse dilema. Falei uma visita internacional, porque o professor é do Ministério Kingsnet, lá dos Estados Unidos, não é isso, professor? Perfeitamente. E o irmão mora lá nos Estados Unidos, vem ao Brasil de vez em quando. Inclusive, o tema, a gente conversava aqui,
Poderia ser muito, ao invés do Paraguai, trazer mercadoria dos Estados Unidos, que os brasileiros fazem muito isso, ou pelo menos faziam na época que o dólar estava melhor. O volume maior do dízimo, quer dizer, o volume do dízimo seria maior, porque o dólar agora está a 4. Eu não sei se financeiramente compensaria os nossos irmãos buscarem produtos lá, né? Com certeza. Professor Josimar, estou aqui com o material do irmão aqui na mão, que a gente vai mostrar. Eu queria que o irmão falasse rapidamente sobre esse livro aqui, e para quem tiver interesse, como é que faz para adquirir também, por favor. Para adquirir o Ministério Judá, do irmão Judson Oliveira, pastor Legal. Judson Oliveira, é um livro que traz reflexões sobre a igreja, o reino de Deus, e traz também uma mensagem ao final do livro sobre as questões do dízimos e ofertas. Muito bom, muito bom. Então, com certeza, esse pensamento vai ser muito útil aqui para a nossa discussão, para o nosso debate também. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Do meu lado direito, ele que também sempre gentilmente atende os nossos convites, já é uma figurinha aqui carimbada aqui do Vejam Só também, o reverendo Wilson Lucena, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e um grande amigo meu também, reverendo Wilson. Seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui. Alegria minha estar novamente aqui, poder contribuir com esse tema ético tão importante, não é, que, como você disse, muitos estão vivendo, né, essa situação. Então, poder contribuir aí com a nossa visão bíblica, né? Também conhecer o pastor Josimar, uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez. Muito bom. Reverendo Wilson, a igreja que o irmão pastoreia no momento é a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, não é isso? Qual é o endereço da igreja? É Rua Doutor João Priori, número 629, fica no bairro, grande bairro de Arthur Alvim, mas na Vila Inhocuné, não é? Todos são muito bem-vindos lá, de domingo às 9h30 às 19 horas. Legal, muito bom. Tá? Então, o endereço, os horários de trabalho, quem nos assiste está muito convidado a fazer uma visita ao reverendo Wilson e juntos ali, né, como comunidade, adorarem ao nome de Deus. Vamos assistir a matéria que introduz o nosso tema de hoje e aí, na sequência, nós vamos ouvir então as opiniões iniciais dos nossos convidados dessa noite. Vejam só. O desemprego caiu no Brasil. Essa pode até parecer uma notícia boa, mas uma das explicações é o número recorde de pessoas que desistiram de procurar trabalho. Para entrar na conta dos pesquisadores do IBGE, que calculam a taxa de desemprego do país, é preciso estar procurando trabalho. Quem foi demitido, passou meses procurando uma oportunidade, não encontrou e desistiu, deixa de fazer parte dessa estatística. Entra para um grupo que o IBGE chama de desalentados. Por isso, quando aumenta o número de brasileiros no desalento, o desemprego cai. Mas isso não significa uma melhora no mercado de trabalho. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil. O desemprego em maio, junho e julho ficou em 12,3% menor que no trimestre anterior. Tem mais gente trabalhando, mas muitos no mercado informal. O número de desalentados bateu mais um recorde, 4,8 milhões, o triplo de 4 anos atrás. A entrada de trabalhadores no mercado informal ajudou a reduzir o desemprego e colocou um número recorde de pessoas fora da força de trabalho. Mas esse fenômeno, que à primeira vista pode indicar uma reação da economia, não se traduz em melhora na produtividade. A explicação está no aumento da informalidade, que ganhou quase 1 milhão de pessoas. O mercado informal passou de 36,4 milhões no ano passado para 37,3 milhões no trimestre que se encerrou em junho agora, alcançando assim 40% da força de trabalho. E é com base nessas informações que iremos analisar o nosso caso de hoje. Com essa crescente do trabalho informal, muitos cristãos estão incluídos nesse detalhe. Será que isso significa que eles estão em pecado? Estão errados em ter um negócio na informalidade? Uma pessoa que compra e vende mercadorias do Paraguai, um sacoleiro,
por exemplo, que dá o dízimo do seu lucro. Será que Deus entende ou essa pessoa está no erro? Como vamos lidar com essa nova perspectiva da sociedade, principalmente a brasileira, que sofre com a crise econômica e com a falta de emprego? Como orientar os membros das nossas igrejas? Qual deve ser a postura cristã nessa nova situação? Fique ligado, pois o debate do Vejam Só já está no ar. Entrando aqui agora já no nosso debate, nosso momento de reflexão, agora nós vamos pegar as opiniões iniciais dos nossos convidados, de maneira até bem objetiva, assim, para entender como eles respondem à nossa pergunta. E aí, no decorrer do programa, nós vamos aprofundar essas ideias, trazendo também alguns outros casos para a gente poder entender e trazer alguma aplicação para as nossas vidas dessa questão que é super atual. Professor Josimar, para a gente começar então pegando a opinião do irmão, como é que o irmão responde à nossa pergunta tema? Imaginando essa pessoa que traz essas mercadorias do Paraguai, ela obviamente não paga os tributos, né, as taxações devidas, mas ela do lucro ela dá o dízimo. Deus entende ou essa pessoa ela está em pecado? Essa pessoa que nasceu de novo, que conheceu a Jesus, que teve uma experiência de novo nascimento, é preciso dizer para ela que Deus se agrada dela. Deus se agrada de você. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, toda a obra de salvação, tudo aquilo que você poderia fazer para agradar a Deus, já foi satisfeito em Jesus. Quando Jesus disse, está consumado, há um pastor que eu admiro muito, ele diz o seguinte, qual a parte do do que está consumado, que você ainda não entendeu? O evangelho, às vezes, que se prega é um evangelho que tem a cruz, o sacrifício de Jesus, mais alguma coisa. O sacrifício de Jesus, mas você tem que guardar o sábado. O sacrifício de Jesus, você tem que orar 3 vezes ao dia. O sacrifício de Jesus e você tem que dar o dízimo. O está consumado é está consumado, ponto. Deus se agradou de você. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus já está satisfeito. A Bíblia diz em Efésios que nós somos aceitos pelo amado. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi definitiva, consumadora. Essa discussão de que eu tenho que fazer isto ou aquilo, dar o dízimo ou não dar, se eu estou trabalhando informalmente ou não, se eu estou pagando meus impostos ou não, não tem nada a ver com aquilo que você precisa fazer para agradar a Deus. Então, em nome de Jesus, procure entender isso. Jesus se agrada de você. Você é o filho amado de Jesus, que Jesus ama, que Deus ama. Bem-aventurado é você, feliz é você, a quem Deus não imputa pecado, em cujo espírito não há dolo. Esta é a mensagem do Evangelho. E esta mensagem é final. Nós temos outros aspectos, talvez o aspecto ético. A verdade é o seguinte, essas pessoas estão desempregadas e precisando ir lá no Paraguai para tentar se virar, sustentar a sua vida, porque o Estado brasileiro não desempenhou o seu papel para poder conceder a essas pessoas dignidade do trabalho para poder viver nesse país. E aí nós podemos entrar nos aspectos de corrupção, nos aspectos de má gestão, de incompetência, etc. Essas pessoas são jogadas na rua e elas têm que sustentar a sua família. E esse irmão, esta irmã, com o desejo de agradar a Deus, ele quer dar o seu dízimo. Em primeiro lugar, você não precisa dar o dízimo para agradar a Deus, porque Deus já se agrada de você. O dízimo, a oferta, é algo que a palavra de Deus ensina em 2 Coríntios capítulo 9, de que você dá segundo o que deseja o seu coração, segundo o que propõe o seu coração. É verdade que o evangelho, às vezes pregado no Brasil, é um evangelho católico apostólico romano, em que você tem que fazer uma promessa, dar uma oferta para Deus se agradar de você. Que se você não ofertar, se você não dizimar, Deus não vai te abençoar. E enquanto a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Do ponto de vista da fé da pessoa, a resposta é muito simples. Deus se agrada de qualquer coisa que você faça no seu desejo de agradá-lo
independente se você comprou ou não produtos no Paraguai, inclusive desafiando a lei. Né? Muito bom. É uma reflexão interessante que acho que a gente vai poder abordar bastante. Reverendo Wilson, qual que é a posição do irmão diante dessa situação então que foi colocada? Deus entende o que essa pessoa está fazendo ou ela realmente está em pecado, já que está contrariando as leis? Primariamente, Zeca, eu entendo que, como o pastor acabou de falar, seja qual for a sua situação, não é? Seja de uma situação de total, pelo menos na tua concepção, regularidade com os princípios do Evangelho, ou não, você deve se aproximar de Jesus, do Evangelho, da igreja, do jeito como você está. Então, não se prive pelo fato de você estar em alguma prática que seja inconveniente, seja ilícita, de se aproximar de Deus, de se aproximar do Evangelho. Isso primariamente. No entanto, a palavra de Deus ensina que na medida que você se entrega a Jesus Cristo, você passa a assinar um contrato, uma aliança, né? Onde a parte de Deus foi entregar Jesus, né, para pagar o nosso preço. De fato, está consumado, né? Como ele mesmo diz antes de entregar a sua vida na cruz. Mas a partir daí a gente passa a alguns compromissos, alguns ideais de fé, alguns ideais inscritos na palavra de Deus, que envolvem a nossa fidelidade às leis constituídas, às autoridades constituídas. Né? O exemplo bem claro disso é quando os cobradores de impostos, num contexto, inclusive, muito ruim, como nós vivemos hoje, ou talvez até pior, naquela época a questão social era muito grave, havia uma cobrança de impostos do Império Romano opressora, não é? E quando foram procurar Jesus cobrando os impostos, ele então, primeiro faz um milagre para que fosse cumprido aquela lei. Ele manda pescar o peixe e ali consegue pagar os seus impostos e de Pedro. Em um outro momento ele vai dizer, quando vão fazer a pergunta para ele se deveriam pagar os impostos, ele pede uma moeda e ele pergunta, olha, qual a esfinge dessa moeda? Qual o rosto que está ali? E falam, é de César. Então ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No caso da informalidade, a irmã pergunta se Deus entende. Eu penso que, em princípio, Deus entende a situação. Muitos vivem do mercado da informalidade, pessoas sinceras, pessoas que querem melhorar, não é? Mas algumas pessoas acabam se acomodando a essa situação e não buscam regularizar isso. Hoje existem leis, né, no país. Em 2007 foi lançada uma medida provisória que estava caminhando para virar projeto de lei, para que as pessoas, os sacoleiros, pudessem se encaixar numa tributação menor, né, para poderem terem uma empresa e passarem a se tornarem formais, para que cumprissem suas obrigações legais. Né? Eu creio que isso é interessante, no caso dos irmãos, as irmãs que estão vivendo em situação de legalidade, buscarem isso. Né? Deus vê o coração, Ele sabe que a pessoa está no momento sem ter condições de estar de forma legal, né, nas suas atividades, mas se ela deseja fazê-lo, melhorar, eu tenho certeza que Deus entende. Eu creio que é o caso específico da irmã aí. Muito bom. A gente vai poder aprofundar muito mais essas ideias, né, esses conceitos iniciais que foram colocados no decorrer do programa. Mas agora eu quero convidar você a participar também aqui do Vejam Só, como a gente sempre faz, pedindo a sua participação lá no nosso Facebook, respondendo, né, e comentando as nossas enquetes que são colocadas lá. É facebook.com/programa Vejam Só. Fique sempre muito à vontade de entrar lá na nossa página. Todas as enquetes são disponibilizadas lá, então você dá o seu voto. Além de votar, você pode ir lá nos comentários e colocar a sua opinião, né? Explicar o porquê você escolheu um lado ou o outro. Na medida do possível, a gente pega esses comentários e lê aqui no programa, até para contribuir com a nossa reflexão, para a gente poder pegar, de repente, alguma pergunta que você deixa lá. Por isso é super importante a sua participação. Pode colocar aí na tela a enquete do programa de hoje, que está lá disponível no nosso Facebook. Olha lá. Você acredita que Deus entende quem busca produtos do Paraguai para vender ou a pessoa está em pecado? A primeira opção é Deus entende
e a segunda é estar em pecado, tá bom? Então você vota, dando lá a sua opinião e coloca lá o seu comentário também, tá bom? Lembrando que as nossas enquetes são sempre um oferecimento da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus, um lugar super especial para você poder aprimorar os seus conhecimentos da Palavra de Deus, para poder servir sempre muito melhor na sua igreja local também, tá? Tome nota aí do telefone da Agrade, é o 0 prestadora 11, porque é aqui de São Paulo, a Secretaria-Geral, né? O 3115-0819, 3115-0819. Atualmente no Brasil são mais de 600 unidades que oferecem o curso de Teologia Básica, tá bom? E aí os demais cursos você precisa pegar a informação para ver em qual unidade esse curso é oferecido. Mas tem curso lá de hermenêutica, de escatologia, de pregação, de línguas, né? Inglês, espanhol, administração eclesiástica, canto. São uma variedade de opções que você tem lá, tá bom? Para poder aprimorar o dom que Deus lhe deu, para você servir muito melhor na sua igreja local, tá bom? Então tome nota do telefone e ligue amanhã, no horário comercial. Não adianta ligar lá agora, porque agora não tem ninguém lá, tá bom? E daí você liga lá e pega direitinho todas as informações que você necessita. Lembrando que a Agrade também sempre nos auxilia aqui com os nossos sorteios, né, com os produtos que a gente oferece para você, e nós estamos preparando aqui mais uma promoção que com certeza vai te agradar muito, tá bom? Então tome nota, ligue lá e você com certeza vai poder se preparar muito melhor com a Agrade, tá bom? Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo. Antes do nosso intervalo, tem um recadinho do Shopping do Povo e na sequência a gente volta para aprofundar melhor as opiniões dos nossos convidados nessa noite. Fique ligado porque o Vejam Só está só começando. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só depois desse intervalo rapidíssimo para a gente poder continuar refletindo e pensando um pouquinho sobre essa questão de mercado informal, de trabalho, se Deus entende, como funciona. Nós vamos aprofundar agora nesse bloco e no bloco posterior também as ideias sobre o assunto. Mas antes, nós vamos dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, mostrando aqui no Vejam Só a sua foto. Só para antes da gente entrar nas fotos, lembrando que você faz isso mandando lá pelo nosso Facebook, tá bom? facebook.com/programa Vejam Só. Você manda a sua foto assistindo ao Vejam Só. Normalmente são essas fotos que a gente sorteia nas nossas promoções, tá bom? Você pode mandar também o seu vídeo, dando a sua sugestão de pauta aqui pro programa, pode elogiar, pode mandar um vídeo falando mal do Rafa, o nosso estagiário, tá bom? Ele gosta bastante quando você cita o nome dele lá nas fotos, tá? Manda que sempre que você falar o nome dele, ele vai escolher a sua foto, tá bom? Se mandar um abraço, então, ele vai mostrar 3 vezes na semana a sua foto, tá? Põe aí no ar aí, Vejam Só quem assiste o Vejam Só. Dando moral pro Rafa. O Rafa gosta, cara, quando eu dou moral pra ele. Começando aí com Ananias Prates, aqui de Barueri, São Paulo. O Ananias tá lá, tá com a criancinha ali no colo, mas não deu o nome da... Isso é filho ou filha, né? Ananias, um grande abraço pra você. É uma menininha, né? Tá de rosinha, né? E o apresentador não entende nada de cor. Ananias, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência. Uma alegria, viu? Depois manda uma fotinha aí com o nome da pequena também, tá bom? Nossa próxima foto também é aqui de São Paulo. Tá lá Daiane Freitas, dando um sorriso bacana ali. Deve estar gostando do programa. É o Weber que estava apresentando, por isso que ela estava feliz. Muito bom. Daiane, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Continue participando sempre do Vejam Só, tá bom? Nossa próxima foto é lá do Ceará, da cidade de Horizonte. Rapaz, essa daqui é nova, hein? Nunca escutei essa. Horizonte, lá no Ceará. Carla Adriana, e ela tá com o filho, o Carlos Emanuel. Obrigado, viu, Carla, pelo carinho. Carlos, obrigado, viu? Aguentando aí até essa hora da noite assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado, um abraço aí pra vocês de Horizonte, no Ceará. Uma alegria contar com a audiência do pessoal do Ceará também. Nossa próxima foto é lá do Amazonas, não tem a cidade, só tem que é do Amazonas. A nossa audiência tá tomando conta aí do Brasil inteiro, hein? É a Vanusa Lopes. Tá ali assistindo ao Vejam Só também, Vanusa, obrigado, viu, pelo carinho, todo o pessoal aí do Amazonas, acompanhando aí o Vejam Só. Um grande beijo aí para todo o pessoal do Amazonas, obrigado. E encerrando as nossas fotos de hoje, saindo do Amazonas, nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, para Bagé. E quem tá aí na foto aí é o Rodrigo Trindade. Fazendo uma pose aí bacana aí, Rodrigo, obrigado, hein?
pela audiência, obrigado pelo carinho. E não sei se vocês perceberam, todas as fotos hoje, o pessoal com a luz bem acesa. É isso mesmo, pessoal. Na hora que for tirar a foto, sei que o programa passa de noite, né, tarde, normalmente já está todo mundo se preparando para dormir, mas acende a luz ali da sala ou do quarto para bater a foto para a gente conseguir te ver direitinho, tá bom? E hoje todas as fotos estavam muito bem feitas e deu para a gente identificar direitinho. Obrigado pela audiência dos queridos, né, que a gente citou aqui, e para você que manda também, continue mandando, que a gente sempre separa e mostra a sua foto aqui também, tá bom? Muito obrigado. E lembrando que essas fotos que sempre fazem parte das nossas promoções também. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, professor Josimar, eu queria saber do irmão, na fala inicial, o irmão falou de uma questão que eu acho que para a gente aqui, pelo menos hoje, é muito clara, mas que a gente sabe que, por exemplo, para a maioria do evangelicalismo brasileiro não é tão clara assim. Inclusive, na semana passada, eu acho que a gente teve um debate aqui no Vejam só sobre essa questão da salvação. E aqui no Brasil, a maioria, talvez, dos evangélicos defende a ideia de que se perde a salvação. Eu já percebi que essa não é a opinião do irmão. Então, a pergunta eu vou reformular. Mas para quem nos assiste, então, isso fica muito forte. Jesus ama, a gente entendeu isso, eu também acho isso claro. Mas a partir desse momento que esse amor se manifesta nos nossos corações, não para a salvação, mas para externar essa mudança na nossa vida, essa regeneração, essa transformação, algumas obras precisam aparecer. Elas precisam acompanhar a vida do cristão. Nesse nosso caso específico de hoje, dessa pessoa que traz esses produtos de maneira ilegal para o país, ainda que atendendo a uma necessidade, ela não precisa buscar ou demonstrar uma transformação também? Se a gente partir desse princípio, nós vamos ter que julgar no inferno 90% dos brasileiros, inclusive 90% dos crentes que vivem nas igrejas. Porque mais de 90%, eu não tenho medo de talvez quase generalizar, ele não descumpre numa coisa, mas descumpre noutra. Boa. A questão é que Deus... 1 João capítulo 3 fala que aquele que nasce de novo, ele não vive na prática do pecado, porque ele conheceu a Deus. Nós estamos falando especificamente de uma situação em que a pessoa tem que sobreviver e cuidar da sua família. E todos os meios no seu país foram colocados para que ela não faça isso, para que ela não tenha como sustentar a sua casa. De fato, a pergunta talvez não é nem se ela deveria dar o dízimo, é se ela deveria pagar os impostos ou não. Na verdade, no nosso caso, a ideia de colocar o dízimo é só para mostrar que ela é uma pessoa comprometida, que ela vai à igreja, que ela tem esse compromisso. Mas se eu sonego, mas eu vou chegar lá. Eu também entendo que o dízimo não vai salvar a pessoa. Se eu sonego imposto, o meu lucro aumenta. Será que eu devo dar o dízimo do lucro que aumentou? Sim. Se eu compro sem nota e trago um benefício para mim, uma empresa específica aqui no Brasil, esses empresários, a maior parte sabe, eu tenho amigos que são empresários aqui, o sujeito chega para comprar, ele não quer receber nota. Se o empresário vai comprar, o fornecedor não dá nota. Então, a questão ela é muito mais ampla, muito mais complexa. Neste mundo, não tem como nós vivemos para a lei. Se eu te falar da situação dos brasileiros, 75% dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos vivem lá ilegalmente. Então, esses então, deveriam respeitar o país, obedecer à lei. É preciso estabelecer o seguinte: nem tudo que é legal não significa que não seja pecado. Pelo contrário, nós estamos vendo leis sendo implantadas, instauradas aqui no país, que são pecaminosas, embora sejam legais. E nem tudo que é ilegal seja pecado. Há questões éticas. Claro, quem segue a Jesus, quem realmente teve uma experiência de salvação, quem é nascido de novo, ele vai apresentar na sua vida o fruto do Espírito, ele vai ter outro tipo de comportamento, mas eu duvido que em todo o tempo ele vai poder obedecer à lei. Eu duvido que qualquer empresário, qualquer pessoa que viva aqui nesse país, ele vai obedecer à lei. Você está a 80 milhas por hora
80 quilômetros, desculpa, aqui, você passa no sinal, você pecou? Então, você está perdido, meu filho. É muito pecado. É pecado demais. Esse não é o relacionamento que nós temos com Jesus. É por isso que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Porque não tem como eu não, em algum momento, burlar alguma lei, ferir alguma lei. Eu entendi. Talvez assim, eu não esteja sendo claro. Eu acho que Você está sendo claro. Você é excelente, Zé. Não é uma questão de salvação. Eu acho que esse é um posicionamento. Assim. Eu falei que 90% talvez do evangelicalismo nacional acredita que num caso assim até perderia a salvação. Eu entendi que o irmão não acha isso. Eu tenho certeza. Mas independente disso, reverendo Wilson, eu vou transferir a pergunta para o irmão também, para o irmão poder participar. A gente não pode descumprir a lei. O pastor deu um exemplo aqui que eu acho muito claro, que é a questão do trânsito. A gente descumpre as normas de trânsito, inclusive a maioria hoje em dia usa o GPS para notificar onde tem um radar. E aqui vai pagar caro, porque esses radares, eu andei nesses dias no Brasil aqui, eu estou apavorado, coitado do nosso povo. Sim, paga muito caro. Escondidos, inclusive, nesses radares. Em muitos casos, sim. E essa é a minha questão, reverendo Wilson, porque o irmão falou que a pessoa, e ela deve se aproximar da igreja como está, e isso eu acho claro também. E depois ela vai tentar se acertar. Mas eu acho que fica muito claro também que aqui no Brasil é praticamente impossível a gente se acertar. Quem vive nessa situação de trazer mercadoria para vender aqui, se ele procurar uma legislação atual, né? O irmão até citou um projeto de lei, uma medida provisória que buscaria facilitar isso. A gente tem também recentemente a questão do Simples Nacional para empresas menores que buscam taxar de maneira menor. Mas mesmo assim é muito difícil. Os lucros são pequenos, é questão de subsistência mesmo. Você que nos assiste aí no interior, que tem uma hortinha no fundo da sua casa, que planta para você comer. Quem faz isso é basicamente isso, é para sobreviver, é para conseguir comer. A pessoa não tem como entrar nesse sistema legal. O que ela vai fazer? Porque a gente entende, eu imagino que o irmão entende também, que todas as autoridades são constituídas e instituídas por Deus também. Deus está no controle disso. Sim. Mas Deus quer que a pessoa burle a lei? Como é que a gente vai entender isso? Se me permite, Zé, eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 3, versos de 1 a 5, para nos ajudar a acharmos juntos o caminho aí. Diz assim em Romanos 3, de 1 a 5, cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que ela leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Então, o apóstolo Paulo coloca duas questões aqui. A primeira delas é que nós temos que obedecer à lei, né, porque elas são instituídas por Deus. Essa é uma coisa que é exigida. Jesus mesmo falando sobre isso, ele diz, eu não vim, né, para descumprir a lei, mas vim para cumpri-la, completá-la. Não é? Os ensinos bíblicos vão nos levar a cada vez mais uma vida de retidão, uma vida de compromisso. Nós não podemos esquecer a parte, não é, que nós estamos vivendo um mundo injusto, onde as leis muitas vezes trazem prejuízo, né, para a sociedade. Nós temos no Brasil, infelizmente, né, poderes, os 3 poderes nossos envolvidos com acusações sérias, indícios sérios de corrupção, onde a lei muito provavelmente seja burlada. Essa lei também pode ser injusta. Nós estamos vendo o legislativo criando leis, função que não é do legislativo. Aliás, que não é do judiciário, não é do legislativo, são os deputados, os senadores. Mas tudo com um cumprimento de pacto de poder, de corrupção, infelizmente. Né? Nesse sentido, a gente tem que buscar a orientação de Deus, nós não podemos sair acusando ninguém,
todos são pecadores, Sim. todos pecaram, todos são miseráveis, só a graça de Deus é que pode nos colocar na condição de salvos. Nós não perdemos salvação, acreditamos na perseverança dos santos, né? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é? Jesus ensina para nós andarmos a segunda milha, não é? Quando nos é exigido, mesmo que seja injusto. Não é? Mesmo que seja injusto. Então, aquilo que for possível para nós obedecermos à lei, nós temos que fazê-la. Não é? Um amigo pastor teve a oportunidade de fazer parte de uma palestra de um dos sócios da empresa Solan, e ele é evangélico, né? Eu não sei se ainda é sócio dessa empresa, mas ele foi perguntado na palestra se ele sonegava impostos. A resposta dele foi fantástica. Ele disse que, às vezes, ele se tornava inadimplente, porque não dava, tinha mês que não batia a conta. Ele tinha que pagar mais impostos do que arrecadava. Mas ele, oportunamente, assim que tinha momento de lucro, ele ia lá e pagava seus impostos, parcelava, fazia refis, o que fosse. Ou seja, ele não era um sonegador, ele era um inadimplente. Eu acho que é uma boa saída essa, né? A gente, como cristão, procurar sempre o mal menor, sempre buscar o máximo andar na lei. Muitas vezes não conseguimos em tudo, mas a palavra de Deus requer que a gente faça pelo menos o máximo. Irmão, pode falar. São dois aspectos que eu gostaria de frisar, porque a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Nem sempre a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Se não fosse assim, nós não teríamos homens de Deus na história que se rebelaram ou usaram a desobediência civil para se rebelar contra governos déspotas, leis injustas. Nos Estados Unidos hoje, em alguns estados, inclusive no meu estado, se eu fizer algum pronunciamento em relação, por exemplo, ao casamento gay, eu posso ser processado e ser preso. Eu nunca vou obedecer uma legislação que diga que eu não possa condenar pela palavra de Deus o casamento gay. Eu posso perder a minha liberdade, mas eu vou falar sobre isso claramente. Então, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar diante dessa questão. A gente sabe que tem algumas leis que elas não nos favorecem. É o caso do bem, o pastor citou a questão do casamento, a gente vai se posicionar contra, sabendo que vai arcar com essas consequências. Né? De repente, prisão, pagar multa, sei lá. Mas vai ter que arcar com essas consequências legais. Pastor, saindo um pouco dessa questão espiritual da salvação, para a gente entender uma questão mais ética mesmo e prática. O irmão até citou pessoas que moram de maneira ilegal lá nos Estados Unidos, buscando uma vida melhor, uma questão de sobrevivência. Esse pessoal não consegue mais sobreviver no Brasil, vai para outro país. Esse país é maravilhoso, ninguém quer sair daqui em condições normais, não. Como é que a gente vai lidar com essa questão para alguém que chega, por exemplo, a pedir um conselho para o irmão? Eu estou nessa situação, estou levando produto, que seja dos Estados Unidos para o Brasil, estou vendendo lá para tirar meu sustento, mas eu sei que isso é ilegal, eu não tenho como me organizar. Como é que vai lidar essa questão ética, sabendo que ela está errada? Do ponto de vista ético, do ponto de vista também social, porque não é só ético, é social. Vamos esquecer as Escrituras um pouquinho. É impossível para a gente esquecer as Escrituras, porque Jesus é a nossa referência, Isso. Ele é a palavra de Deus. O que Jesus faria com uma pessoa dessas? O que Jesus faria? Ele mandaria essa pessoa se entregar. Não existe nem legislação adequada no país, o próprio reverendo citou, destas sacoleiras, dessas pessoas. Eu estava na praia, no Rio de Janeiro, essa semana que passou, e o rapaz estava, você via claramente, pessoas sofridas, machucadas, pessoas que não têm o que recorrer, não têm a quem recorrer. Eles estão com filhos, pais. O que eu vou dizer para uma pessoa dessa? O que eu vou falar? Que ela está em pecado? Que, afinal de contas, você dá seu jeito? Não, meu filho, eu vou orar para Deus abençoar você, não é? Eu vou falar uma coisa absurda, para Deus ter misericórdia, a polícia não te pegar, porque se eu te pegar vai te dar problema. Eu estou simplesmente sendo honesto, porque é o que ela faz. Agora, eu não vejo em que esta pessoa está causando mal a alguém, em que essa pessoa está ferindo alguém. Sim, você está errada, você está cometendo um ato ilegal, mas eu não acredito que esse ato seja pecaminoso, de coração.
tendo uma oportunidade, vou orientar. A gente faz isso com famílias. Tem famílias, inclusive hoje, mesmo quando eu era pastor, eu sentava com as famílias, ensinava educação financeira, ajudava aquelas que estavam com dívidas, ensinava condições. O trabalho que nós fazemos hoje na África, são 50 mil jovens na nossa network, na nossa rede, por isso que chama-se Kingsnet, Rede dos Reis. São 50 mil jovens que nós ensinamos educação financeira, que nós ensinamos como plantar. Lá não tem como. 50%, 60% do país não paga imposto. Estão falando aí 40 milhões, 37 milhões, 38 milhões, com 14 milhões de desempregados? Faz a conta. Esse povo está sofrendo, sim, esse povo está machucado, esse povo precisa de ajuda. E eu, como líder espiritual, vou colocar dessa forma, ainda vou colocar um peso na cabeça dela para dizer que ela está em pecado, que afinal de contas Deus não se agrada? Não, Deus se agrada de você. Ele te entende, Ele te compreende. E vamos orar para Deus mudar a nossa nação, para que você tenha uma vida digna, uma vida de tal forma que você possa sustentar a sua casa com dignidade. É esse o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho não é um espírito legalista, não é um espírito de demanda, não é um espírito de opressão. Voltei para o Evangelho, né? Não, inclusive não tem como sair. Eu acho que essa é a ideia mesmo, da gente ter a Escritura para pautar a nossa discussão. A nossa cosmovisão tem que ser bíblica. A gente tem que entender o mundo a partir da Escritura. Dietrich Bonhoeffer, que viveu na Alemanha, um país nazista, não é? Ele se rebelou contra o nazismo. Não é? O nosso povo, o povo brasileiro, é um povo pacífico. Com 10% do que ocorre aqui, 10%, se ocorresse lá nos Estados Unidos, eles já tinham julgado o governo dos Estados Unidos no chão. É porque o nosso povo é um povo pacífico, um povo abençoado, um povo que sofre calado. Nós precisamos convocar o nosso povo para orar e pedir a Deus: Senhor, liberta o nosso povo desta opressão. Eu me emociono porque eu estou vendo aqui esses dias como o nosso povo é opresso. Deus tenha misericórdia. Ore ao Senhor para que Deus possa transformar essa nação. Faça um clamor do profundo do seu coração para que Deus intervenha nesse país. E Deus está intervindo. Não crê, reverendo Wilson? Amém, amém. Com certeza. A gente vai precisar fazer só um intervalo rápido. Na sequência a gente volta e aí o reverendo Wilson vai ter a oportunidade de falar. Porque essa situação, ela se enquadra muito com outro perfil do brasileiro, que é conhecido mundialmente, que é a questão do jeitinho. O brasileiro, né, dá jeitinho para tudo. Em alguns casos, um jeitinho positivo. Em outros casos, um jeitinho nem tão positivo assim. E a gente vai tentar entender isso também, mas isso quando a gente voltar do intervalo. Antes, no nosso intervalo, nós vamos ver o vídeo que mandaram lá no nosso Facebook, é do Antônio. Ele é lá do Rio de Janeiro. Vamos ver o que o Antônio está falando. Vejam só. Graças e paz a todos. Meu nome é Antônio, sou do Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte: a tentação de Adão era resistível? Ou melhor, outro ser humano no lugar de Adão poderia não ter pecado? Se a resposta for sim, a natureza caída é uma herança justa? Muito bom, tá aí a pergunta. Ei, Antônio, tá caprichando, hein, rapaz? Rapaz, umas perguntas boas, hein? Será que Adão poderia resistir ou outro ser humano no lugar de Adão poderia resistir? Nós vamos colocar a sua pergunta na pauta da nossa reunião, tá bom, Antônio? E assim que possível, se a gente encontrar os debatedores, a gente pauta o programa também, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Faça como o Antônio, mandando o seu vídeo lá pelo nosso Facebook, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para mais debate aqui do Vejam Só. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje debatendo uma questão ética e atual super interessante. Nós estamos refletindo aqui sobre uma seguinte situação: a pessoa que vai até o Paraguai e traz produtos de lá para vender aqui no Brasil. Ela é cristã, séria, dá o dízimo do lucro, tudo corretamente. Será que Deus entende essa pessoa ou será que ela está em pecado? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, eles que têm nos ajudado na reflexão sobre o tema, o professor Dr. Josimar Salum, lá dos Estados Unidos, né, do Ministério Kingsnet,
E ele levantou aqui umas questões interessantes também, até sobre a cultura americana, que nos ajuda a refletir um pouquinho. E recebendo o reverendo Wilson Lucena, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que também tem nos ajudado com o seu olhar e com as suas observações sobre o assunto. Pastor Wilson, vou voltar pegando a sua opinião sobre a questão. O Josimar até levantou também essa história, e eu queria falar sobre a questão do jeitinho brasileiro, porque o brasileiro é conhecido por isso, e esse jeitinho ele é muito positivo numa situação como essa de crise, onde a gente vê as soluções mais criativas possíveis que o brasileiro enfrenta para sobreviver na Terra. Nós estamos falando aqui de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, esse jeitinho ele também é usado de maneira muito irregular e ilegal. E aí isso acaba virando o certo, não é verdade? Como é que a gente lida com essa questão social? Porque isso é da característica do brasileiro. Então tem muita gente que utiliza desses meios, inclusive de trazer produtos do exterior, até quando a economia estava boa. Esse movimento de trazer produto do Paraguai não é recente, ele não é só por conta da crise. Quando tinha gente comprando bastante, o pessoal trazia mais ainda. Ou seja, já se aproveitava porque tinha dinheiro circulando na economia. E agora usa isso por uma questão de sobrevivência também. Como é que a gente lida com essa questão? Porque eu imagino que na igreja existem muitos crentes enfrentando essa questão da informalidade. Como é que o irmão lida com essa questão, com os membros da igreja, no aconselhamento? Como é que o irmão observa isso? Eu tenho, primariamente, quando alguém traz uma demanda, né, especialmente nessa parte ética, que fica até difícil a gente definir os limites de se é pecado, se não é pecado, não é? De fato, nós vivemos num contexto de total injustiça social, não é? Em muitos setores, em grande abrangência. Então, primariamente, acolher. Falar, meu irmão, o Senhor está com você, Deus te ama a si mesmo, Deus quer você na igreja, Deus quer você lendo a Bíblia, né? Deus quer você orando, mas vamos ver algumas coisas, e aí nós vamos trabalhando com ele. Eu quero citar mais 2 textos aqui. Paulo falando aos Gálatas, não é falar algo muito parecido com o que Pedro fala na sua primeira carta. Capítulo 5, verso 13 de Gálatas, ele fala que nós não devemos usar a liberdade como desculpa, não é, para a carne. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos livres, mas não devemos usar dessa liberdade para o pecado. João vai falar na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, não é? Então, qual que é o pensamento de Deus, de Cristo, não é? Da palavra de Deus? É assim, eu te aceito como você é, não é? Venha, me busque, e eu provoco a transformação em você. Como? Através da palavra, através da obediência à palavra, através do cumprimento da lei bíblica, primeiramente, que é diferente da lei civil, não é? E como o pastor Josimar citou, há muitos contextos que o crente tem que se rebelar, né, civilmente contra algumas situações. Eu creio que não chegamos a esse caso ainda, não é? Senão nós tínhamos que citar uma revolução aqui no país. A revolução que eu convido assim, os crentes que estão nos ouvindo hoje a fazerem é a revolução das eleições de 2018. Não é? Votando de forma consciente, vendo os candidatos que já passaram e que não foram aprovados, são indiciados por corrupção, não é? Procure os candidatos que não têm esse histórico, procure candidatos que defendem os princípios bíblicos, não é? Por exemplo, que não defendem aborto, que não defendem ideologia de gênero, que não defendem coisas que confrontam a nossa fé. Não é? Por exemplo, nós devemos entender que os homossexuais devem ter os seus direitos civis garantidos, porque isso é humano, mas nós não devemos jamais aceitar que essa seja uma forma natural de se comportar como ser humano. Deus não aprovou isso. Então, assim, não adianta lutar por direito de minorias enquanto prejudicam a maioria. Não é? Eu vinha falando para o rapaz na vinda agora, que me conduziu até aqui, que, assim, direito da maioria e que contemple as minorias, todas as minorias, sem injustiça, mas sem prejudicar uma maioria, não é, em detrimento de uma minoria que muitas vezes querem os seus direitos, mas querem extrapolar isso.
Pastor, mas nesse caso a gente não entra nisso? Por exemplo, na sua igreja também tem pessoas que cumprem as leis, empresários, por exemplo, que pagam seus impostos, que aluga o seu espaço, que está com a tributação, e ele é obviamente prejudicado por quem não paga, porque ele consegue vender muito mais barato. Hoje em dia está muito comum, e quem pega transporte público, principalmente nas grandes cidades, do shopping trem. E no shopping trem os produtos são vendidos muito baratos, porque não tem imposto nenhum. Isso também não é fazer exatamente isso? Prejudicar a maioria que paga os seus impostos devidamente? Sim, por isso que a palavra de Deus é tão sábia, né? Você acolhe a pessoa na situação de informalidade, mas você a incentiva a se tornar um cumpridor da lei. Não é? Jesus ele sempre coloca isso, a palavra de Deus sempre coloca essa questão de segunda milha, né? De me aperfeiçoar, de melhorar. Nós vamos morrer aqui sem ser perfeitos. Sim. Mas vamos lutar sempre enquanto estamos vivos aqui, conforme os ensinos da palavra, para melhorar, para buscar a perfeição. Não é? Sempre mirando para Cristo. Cristo que é o grande exemplo perfeito para a gente seguir. Muito bom. Vamos colocar no ar aí a opinião de quem participa lá no nosso Facebook também, para a gente dar voz para esse pessoal, e a opinião deles vai com certeza nos ajudar aqui no nosso debate também. Vamos lá, a primeira participação é da Leila Maria. Ela diz o seguinte, olha lá. Eu nunca ouvi ninguém dizer que busca produtos no Paraguai legal, né, de maneira legal. Por isso, é pecado sim. Que é isso, Leila? Não fala isso do pessoal que vai lá no Paraguai. Já botou todo mundo aí no saco aí da ilegalidade. Obrigado, viu, Leila, pela sua participação. A outra é do Ailton de Jesus Sena. Depende dos meios que são usados. Se for burlando a lei e não sendo produto pirata, não vejo problema. Lembrando que Deus quer de nós honestidade em todos os nossos atos. Muito obrigado, viu, Ailton? Muito obrigado, Leila. E você que nos assiste, faça como os nossos queridos aí, colocando seus comentários lá. Josimar, eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando aqui a questão que o Ailton levantou, porque além da questão tributária, né, da pessoa trazer, às vezes a gente enfrenta essas questões dos produtos piratas também. Ou seja, a pessoa traz um produto que nem ele em si é legal. Ele já tem problemas, né, de patente, de marca, etc. E esses produtos muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia também. A gente acaba comprando produto também que não tem a origem legal, às vezes até sem saber, de maneira inconsciente. Como é que nós vamos lidar com mais essa perspectiva? Se a pessoa não paga imposto, no mínimo ela tem que comprar um produto original ou também indifere? O reverendo Wilson disse uma coisa com muita propriedade. Nós vivemos numa cultura, inclusive uma cultura evangélica cristã, legalista. Tá. É tão bom que essas pessoas participem, mas você observa este legalismo, esta exigência com o outro. Eu não conheço essas pessoas, mas geralmente aquilo que a gente exige nos outros, a gente acaba burlando. Ninguém é justificado pela lei, ninguém é justificado também condenando o outro e absolvendo a si mesmo. A situação que eu vejo desta pessoa que colocou essa pergunta, hipoteticamente, é uma situação de uma pessoa que nós não estamos levando em conta se ela é honesta ou não, se ela usa o jeitinho. Não, nós estamos analisando uma situação de necessidade. Sim. Nós estamos analisando uma pessoa que está com sinceridade querendo saber se ela, dando o dízimo, se ela agrada a Deus ou não. Não dê o dízimo, porque você já está desagradando a Deus comprando no Paraguai. Você está em pecado, porque você não está pagando imposto, porque você está comprando produto pirata. Nós podemos levar para esse lado. E eu não creio que esse seja o lado. A palavra do reverendo Wilson, meu irmão, você é um pastor por excelência, eu posso sentir o seu coração. O irmão é pastor, então o pastor faz isso, ele apega a pessoa, ele abraça, ele vai ler a palavra, vamos orar, vamos ajudar, ele ensina. Esta é uma situação que nós vimos agora ampliando de um modo geral, de abraçar, de acolher, de amparar, que a situação aqui está feia. Claro que você tem que andar com honestidade, claro que você deve usar práticas honestas, claro que você deve usar práticas legais. Isto é óbvio, nós não podemos contradizer o que as Escrituras ensinam, mas nós estamos vivendo uma situação de emergência.
Aquela pessoa que age com desonestidade é enganador, ele realmente bula, ele vive esta prática do pecado. Nós estamos falando de uma pessoa que não conhece a Deus, que vive na prática do pecado, que não nasceu de novo. Mas nós estamos nos referindo aqui, pelo menos essa é a percepção, quando eu recebi a pergunta, de uma pessoa que deseja agradar a Deus. E porque ela deseja agradar a Deus, ela está perguntando se deve dar o dízimo ou não. Numa situação hipotética, eu prefiro oferecer a graça do que a condenação. Eu prefiro oferecer o caminho do acerto do que rechaçar essa pessoa. Vai abrir uma empresa aqui no país para ver quanto custa. Vai ver quantos meses você tem que andar. As leis brasileiras são iníquas. O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo desse país, de um modo geral, tirando poucas exceções, é um império de iniquidade. E é hora de você, homem de Deus, mulher de Deus, entender que vivemos numa situação ímpar, em que Deus quer transformar o nosso país e você é instrumento de Deus para transformar o país e tirar essas pessoas dessa situação em que elas se encontram. Muito bom. Será que a gente pode assistir a opinião do pessoal nas ruas? Vamos ver o nosso povo fala aí. Nós fomos ali até uma região aqui da cidade de São Paulo, que é conhecida como a Crentolândia, né? Região ali da Conde de Sarcedas, tem muito crente ali reunido, muitas lojas, né, com produtos evangélicos. Vamos ver a opinião do pessoal aí nas ruas da cidade de São Paulo. Uma pessoa que traz produtos do Paraguai para vender aqui no Brasil, ela não paga os devidos impostos, mas de todo o lucro da venda, ela dá o dízimo na casa de Deus. Na sua opinião, essa pessoa, ela está certa ou ela está em pecado? Está em pecado. Por quê? Está devendo imposto para o governo. Eu acredito que ela está em pecado por conta da sonegação. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Paulo também disse, a quem honra, honra, e a quem imposto, imposto, né? Então, na minha opinião, ela está pecando. Eu imagino que ela está totalmente em pecado. Porque se ela já não está cumprindo com regras que Deus instituiu na terra, que são os impostos, né? O dízimo muito menos. Mesma coisa uma pessoa que ela, vamos dizer, posa nua, né? É uma coisa totalmente fora da palavra de Deus, e dar o dízimo é totalmente errado. Eu entendo que nós devemos honrar a um princípio da palavra, que aquilo que é de César nós devemos devolver a César. Então, acredito que dentro do ponto de vista bíblico, que é a maneira que nós devemos viver, a gente estaria agindo de maneira incorreta. Bom, eu acho que se é uma coisa ilícita, está errado, né? Não é certo, né? Então Deus não vai aprovar uma coisa assim. Muito embora aqui no Brasil tem muito disso, né? Nós mesmos, muitas vezes, acabamos até consumindo uma coisa assim, mas eu acho que para Deus não é certo. O que é certo, errado é errado. Muito bom. Essa última opinião foi maravilhosa. Está errado, mas às vezes a gente também consome, não tem jeito. Mas para Deus está errado. Obrigado, viu, pessoal, que sempre nos atende quando nós vamos lá na Conde, sempre responde as nossas perguntas. Reverendo Wilson, infelizmente nosso tempo está acabando, nós temos só 5 minutinhos para finalizar aqui. A gente viu aí nas respostas que todas elas foram negativas, ou seja, está em pecado, está errado. Eu acho que a gente chegou à conclusão aqui que está errado também, que não é o certo. Mas não é muita maldade, diante dessa situação que a gente vive, o cristão principalmente, não conseguir entender de uma maneira mais global a nossa situação e simplesmente taxar como pecado, a igreja ela não acaba virando um eclipse da graça em situações como essa, com essas respostas? As respostas elas são corretas, mas pouco acolhedoras, não é? Como admitiu, sinceramente, a última participante, não é? O ideal é manter a lei, é ser obediente à lei, mas nós nem sempre conseguimos. Mas o crente que vai amadurecendo, ele vai ter que desenvolver isso, vai ter que tentar alcançar esse objetivo final. Então, o nosso grande desafio, nós, filhos de Deus, evangélicos, né, cristãos, é pregar a palavra, é encher o Brasil da palavra de Deus, não é? É ensiná-la, pregá-la,
para que as pessoas aprendam até essa correção. E que isso chegue até nossas leis, que modifique as nossas leis, que sejam leis justas, que modifiquem as pessoas que são conduzidas para tratar com essas leis lá nos poderes, para que apliquem corretamente essas leis, independente dos seus interesses pessoais, mas pelo interesse da população. Então, a nossa oração, a nossa pregação da palavra, o nosso ensino da palavra, para que isso mude como mudou na Europa e usufruem dos frutos até hoje, como mudou nos Estados Unidos. As pessoas esquecem que na história, Europa passou por isso que nós estamos passando, Estados Unidos passou por essa corrupção também, mas a palavra veio e encheu, e mudou. Não é? E eles recebem ainda, apesar de estarem numa decadência hoje do Evangelho, ainda bênçãos provenientes dessas atitudes bíblicas, né? Em toda a nação. Muito bom. Salum, para a gente poder encerrar também, o tempo já mais reduzido aí, fica claro que a gente precisa ter uma perspectiva bíblica, mas aplicar isso à nossa realidade. Pelo que eu entendi, essa é a proposta do irmão. A gente tem, obviamente, um ideal, todos eles citaram o versículo bíblico, né? Dai a César o que é de César, esse é o ideal, mas a gente tem uma realidade também. E na nossa realidade, hoje, talvez dar a César o que é de César é praticamente impossível diante dessa perspectiva que a gente está colocando. Para fechar, o irmão acha que falta realmente essa receptividade no Evangelho, como o irmão tem experiência fora do Brasil também, não só aqui no Brasil, mas de maneira geral? É muito fácil aplicar a palavra de Deus no geral. É muito fácil aplicar a palavra de Deus na vida dos outros. Legal. É muito fácil. Não há nenhuma necessidade minha, não vai me afetar em nada. Talvez se eu perguntasse a esses irmãos, se você estivesse nessa situação de ter que ir no Paraguai para sustentar a sua casa, você iria? Talvez elas diriam assim, eu iria mesmo sabendo que eu estaria desagradando a Deus. O pastor não ia dizer porque estava na televisão. Aí eles não iam dizer. Talvez não, mas sim, talvez. Vou aceitar mesmo. Os pecadores de Sião se assombraram. O temor surpreendeu os fingidos. Quem dentre vós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressões, o que sacode das suas mãos todo suborno, o que tapa os seus ouvidos para não falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Esta é a palavra de Deus que eu tenho no meu coração para o Brasil nessa hora. Isaías 33, a partir do versículo 14. Isaías 33, a partir do versículo 14. O Senhor é o nosso juiz. Poder judiciário, o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Muito bom. Agradecendo ao professor Dr. Josimar Salum, do Ministério KingNet, lá dos Estados Unidos, KingNet, desculpa, que nos visita. Obrigado, viu, pastor, pela orientação, pela explicação. Foi muito bom. E ao irmão reverendo Wilson Lucena, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, reverendo Wilson, pela participação, pela instrução também. Sempre bom contribuir com o programa Vejam Só. Muito bom. E obrigado a você que, com a sua audiência, nos prestigiou até agora. Antes da gente encerrar, nós vamos ver o resultado da nossa enquete, que você contribuiu votando lá no nosso Facebook. Pode pôr no ar aí, vamos lá. Você acredita que Deus entende quem busca produtos do Paraguai para vender ou a pessoa está em pecado? 46% dizendo que Deus entende, 54% afirmando que está em pecado. Muito obrigado a você que votou, tá bom? Nas nossas enquetes, continue votando, dando a sua opinião também. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir e assim quiser, nós estaremos de volta com mais um debate do programa Vejam Só. Um abraço e até a próxima! We'll be right back.